eu fui contaminado pela Covid-19, né? Depois de 1 ano e meio praticamente trabalhando. Para quem está nos ouvindo, eu trabalho, como eu disse inicialmente, no laboratório farmacêutico. Eu visito médicos, eu sou aquele cara da mala preta que todo mundo quer bater quando chega no consultório. Mas não batam não, gente, porque eu deixo amostras lá para você, que talvez esteja me ouvindo e um dia vai precisar. Sim. E durante todo esse período, eu nunca, apesar do contato em hospitais, clínicas, pacientes com Covid, inclusive, né, eu nunca imaginava me contaminar. E quando foi dia 5 de maio, eu comecei os primeiros sintomas. No dia 8 de maio veio a comprovação com o teste, né, o RT-PCR, que eu estava contaminado e me mantive isolado dentro do quarto. A partir do dia 8 eu fui medicado pela equipe da Unimed, né? A Unimed, eu fiquei em internamento domiciliar, mas nessa internação meu quadro veio agravando, né? E no dia 12 eu fiz a primeira tomografia, 25% de comprometimento do pulmão, continuando tomando antibióticos, corticoide, etc, etc. No dia 15, o médico mudou o antibiótico para um antibiótico hospitalar, o Tazocin. Comecei a fazer uso desse antibiótico endovenoso, então meu quarto, a partir desse momento, virou um quarto de hospital, com vários medicamentos, tubo de oxigênio. Eu comecei a ter a necessidade de usar o oxigênio. Eu usava naquele momento 3 litros de oxigênio, entre 3 e 5 litros, variava um pouco. Devido ao meu cansaço, comecei a me cansar um pouco mais. E no dia 17, às 22 horas, o médico voltou na minha residência, porque ele falou para mim que precisava mudar novamente o meu antibiótico, entrar com outros 2 antibióticos. Aí ele entrou com um antibiótico chamado Meropenem e teclopramida, são antibióticos também endovenosos. Porque meu estado não melhorava, meu estado agravava, né? Foi quando eu continuava tendo febre de 38, 39 graus, etc. E aí, no dia... Ele sabia disso porque a cada 48 horas alguém colhia meu sangue, né? Eu tinha acompanhamento de fisioterapeuta. Interessante que tem um aparelhozinho chamado Respiron, que são 3 bolinhas, né? Uma coisa muito simples, mas é uma coisa de fundamental utilidade para quem passou pela situação que eu passei. Eu soprava... Eu colocava toda a minha força de sopro no peso 1. São três pesos, 1, 2 e 3. No peso 1, só a primeira bolinha subia a metade. Eu não conseguia fazer as 3 bolinhas subirem, nem a primeira bolinha subir. E ele foi, no dia 17, mudou. Quando foi à 00:05, chegou um enfermeiro para me aplicar a primeira dose. Aí já do dia 18, né? À noite. Me aplicou a primeira dose, eu dormi, minha esposa estava dormindo ao lado, né, porque ela estava isolada, minha esposa e minha filha. Quando foi às 5h40 da manhã, eu me levantei para ir ao banheiro e eu retirei o catéter, né? Eu estava, nesse momento, com 6 litros de oxigênio utilizando. Minha saturação variava entre 88, 90, 91, às vezes ia para 96. Quando eu fui ao banheiro, eu sentei no vaso para urinar, porque eu não conseguia ficar em pé. Quando eu me levantei do vaso, eu já não me levantei, eu já não tinha mais forças. Eu fui me apoiando na cama, deitei novamente, não consegui colocar o catéter. Eu lembro que eu liguei o ar-condicionado em cima de mim, em 18 graus, porque eu suava muito. E eu olhava para frente, a única coisa que eu conseguia dizer era: Senhor, socorre-me, não me deixa morrer e minha esposa me vê aqui na cama. Socorre-me, Senhor, socorre-me. 5:50 da manhã, a enfermeira chegou. E interessante que toda vez que minha esposa acordava, ela primeiro batia na porta e abria para perguntar como eu estava. Nesse dia ela não fez isso. Ela desceu para abrir a porta para a enfermeira, porque fazia muito frio nessa manhã, de 18 de maio. Quando a enfermeira entrou, ela já me viu desfalecendo. Ela colocou o catéter,
aumentou para 10 litros o oxigênio e começou a fazer massagem cardíaca em mim. Eu fui voltando. Minha esposa começou a chorar. Ela pediu para minha esposa sair do quarto. E nesse instante eu não conseguia falar. Eu não falava. Eu só observava. Eu não conseguia falar. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo, isso, mas não conseguia reagir. Expressar, né? Reagir, né? E aí minha esposa... Eu vi a enfermeira ligando para outra enfermeira, ligando para o médico. Minha esposa ligou para meu irmão. Meu irmão é farmacêutico, né? Professor da UFBA, é casado com uma médica, doutora Welma, que é geriatra. E eu acho que às 7h10 mais ou menos, 7h15, meu irmão chegou da porta do quarto e eu vi meu irmão botando a mão na cabeça e chorando. E naquele instante eu vi que o meu estado era grave. E aí meu irmão só olhou para mim e falou assim: você confia em mim? Eu só consegui levantar o polegar apontando que sim. E aí a enfermeira: calma, que ele vai voltar, ele vai melhorar. Aí meu irmão: não, nós vamos tirar ele daqui agora, pode chamar a ambulância. E quando foi às 9h a ambulância chegou, né? E me levou para a Unimed. Chegando na Unimed, eu acho que o milagre de Deus começou a acontecer desde o momento que essa enfermeira chegou, né, na minha vida. Quando eu cheguei na Unimed, eu cheguei bastante debilitado, e os irmãos da Igreja Peniel do Coral Vida, eu queria bastante ressaltar isso, uns irmãos que eu amo muito também, que me amam. Eu comecei a ouvir um canto, um coral cantando, alguns irmãos, e eu falei, meu Deus, será que eu estou morrendo e já estou ouvindo as vozes? Já estou chegando no céu. Os anjos, e eu estou, né, morrendo. E minha esposa falou assim: filho, você está ouvindo? Eu falei: ué, você está ouvindo também? Você também está indo? Ela falou assim: são os irmãos de Peniel que estão cantando aí fora. E foi algo muito especial. Sim. Muito especial. Aquilo me fortaleceu muito. Às 16 horas eu fui transferido para o Hospital SAMU, para a UTI do Hospital SAMU. E eu entrei, meus irmãos, no Hospital SAMU, e eu vi que realmente eu estava nas mãos de Deus e nas mãos daquelas pessoas, porque tiraram minha roupa, colocaram uma fralda geriátrica em mim e pronto, acabou. Eles me ligaram em diversos equipamentos, colocaram na minha cara uma máscara tipo mergulhador, chamado VNI, uma máscara que soltava uma pressão positiva do oxigênio, para me ajudar a respirar. Nesse instante, minha saturação estava em 83. Eu entrei, depois eu fiquei sabendo, eu entrei no dia 18, dia 19 eu fiz uma tomografia, e na tomografia do 19 acusou que eu estava com 70% dos pulmões comprometidos. Nossa. Então eu entrei na UTI com 70% dos pulmões comprometidos, com 15 litros de O2, né, com a saturação de 83, mas aprove ao Senhor eu não ser entubado. Quando o médico, à noite, no dia 18, fez a gasometria, ele enfia no pulso da gente, nessa região, uma agulha para tirar o sangue venoso. Eu acho que Deus lá mexeu no equipamento e falou assim, não, colocou em um patamar que não era necessário a intubação. Né? Mas eu vi o cuidado de Deus em todo instante. Se eu tivesse saído da minha casa às 9h direto para a UTI do SAMU, eu tinha sido entubado. Eu tinha sido entubado. Deus cuida de todos os detalhes, né? Todos os detalhes. A gente pensa que não seria melhor se tivesse acontecido desse jeito, seria melhor se tivesse ido mais cedo, mais tarde, para tal lugar, para outro lugar. Mas não. Deus sabe o que faz e direciona todas as coisas, né? Naquele momento. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, por que Deus poupou o senhor e não poupou o pastor tal, irmão tal, etc. Eu não tenho essa resposta. A resposta que eu vejo as pessoas falarem é que Deus tem um propósito na sua vida, pastor. Sim, isso eu sei desde o dia que Ele me chamou. Aliás, desde o dia que eu nasci. Como lá no texto de Jeremias 3 fala, né, que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Sim. A nação me deu como profeta. Não é? Então, assim, Deus sabe o porquê. Eu acho que não era o meu momento ainda. Então, naquele instante, o período que eu passei na UTI, eu nunca vou esquecer a atitude de uma enfermeira para comigo. Ela pegou na minha mão e eu comecei a chorar. Né? Eu comecei a me dar em conta o que estava acontecendo. Né? E aí a enfermeira pegou na minha mão e falou assim, Renildo, eu quero te dizer uma coisa. Seu José Renildo, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei assim, primeiro não me chama de José Renildo, Renildo tá bom.
Eu chorando. Ela falou assim, pegando a minha mão, falou assim, olha, o seu nível de ansiedade vai definir o seu tempo dentro da UTI. E eu me agarrei àquilo. Uhum. Eu me agarrei àquilo com todas as forças. Eu lembrei que eu precisava lançar no Senhor as minhas ansiedades, as minhas dores, porque o fardo dele é suave, ele que ia carregar tudo sobre ele, né? É a questão da dependência e da confiança que a gente estava falando mais cedo. Né? Justamente. Então, no dia 18 eu dormi, né? Dia 19 eu acordei vendo toda aquela situação, dormi novamente, e dia 20 acordei e dormi novamente, e eu vi meu estado sendo melhorar. Né? A médica vinha conversar comigo, a doutora Damile vinha conversar comigo, ela é pneumologista, a doutora Patrícia, cardiologista, vinha conversar comigo, e meu quadro ia melhorando a todo instante. Tanto que no dia 20, eu vou revelar uma coisa aqui que nem todo mundo sabia. Dia Inédito, 20 de maio foi dia dos enfermeiros, né? E técnicos de enfermagem. E naquele dia da UTI fizeram uma comemoração. E quando a fisioterapeuta veio colocar a VNI em mim, mais uma vez, que, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim a VNI era terrível ter aquela máscara no meu rosto, mas era necessário. Quando ela veio e falou assim, poxa, eu vi vocês comendo pizza, me deu uma vontade tão grande de comer um pedacinho. E aí demorou 15 minutos, ela, não vou botar VNI agora não, porque eu conversei com o médico, está aqui o seu pedaço de pizza e um suco de uva para você. Legal. Então assim, eu dentro da UTI comendo pizza. Então eu vi que eu estava melhorando bem. Quando foi no dia 21, pela manhã, 9 da manhã, o doutor Paulo Lee, cardiologista, veio conversar comigo. Ele falou assim, Renildo, as suas taxas estão indo muito bem e eu vou pedir para a fisioterapeuta fazer um teste com você. Se tudo correr bem, hoje você vai para o quarto. Meu coração foi a 198 batimentos. A máquina não parava de apitar, pi, 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 e eu olhava para ver se não era a saturação que estava caindo, porque eu queria sair dali. E as enfermeiras vinham e mexiam nos eletrodos. O que está acontecendo? Será que é defeito? E trocaram os eletrodos e nada. Meu coração 178, 188, ansiedade de sair dali. A enfermeira veio e falou assim, você vai ter que tomar um medicamento. Aí me deu um medicamento e eu apaguei. Porque eu tinha medo de perder o teste. Eu tinha medo de não passar no teste da fisioterapeuta. E quando a fisioterapeuta veio às 14h30, o teste era simplesmente me tirar da cama, me colocar na poltrona e ver como ia reagir a minha saturação. E eu passei no teste, 14h30 da tarde, eu fui para o quarto. E no dia 25, eles foram desmamando oxigênio. Dia 21, eu saí da UTI com 3... Eu entrei com 15 litros e saí da UTI com 3 litros no dia 21. No dia 22, 2,5 litros. No dia 23, 2 litros. No dia 24 pela manhã, 1,5 litro. 24 à tarde, tiraram completamente o oxigênio de mim. E eu voltei a respirar sozinho, naturalmente. No dia 25, 11h30 da manhã, a doutora Patrícia, eu nunca vou esquecer isso, ela chegou da porta, ela tinha dito que talvez me desse alta, né? Quando ela passou para me ver, às 8h30 da manhã, às 11h30, ela abriu a porta, olhou para mim, levantou a mão, com os punhos cerrados e fez assim, ó, um gesto de vitória. Eu sabia ali que eu estava recebendo alta. Almocei, 2h30 da tarde, eu fui embora para casa. Eu virei para a doutora Patrícia, o que aconteceu comigo? Renildo, na literatura Covid não existe explicação para o que aconteceu com você. Você entrou aqui no dia 18 em estado grave, com 70% dos pulmões comprometidos, não foi entubado. No dia 25 você recebeu alta. Sua recuperação foi extraordinária. Eu perguntei, doutora, eu estou citando o nome dela porque ela autorizou. Sim. Doutora Patrícia, eu posso então dizer que eu sou um milagre? Você pode dizer que você é um milagre. E saí do hospital, irmãos. De lá para cá, venho me recuperando. E eu sei o porquê isso tudo aconteceu. Porque durante todo o tempo, a igreja, as irmãs da igreja, os irmãos da igreja Hope oraram por mim, não só a Hope. Diversas igrejas oraram por mim. A gente estava orando sempre quando
quando tinha uma reunião, tanto de oração quanto nos cultos, a gente lembrava. Perfeito. Porque também a gente tem um carinho muito grande, né, por você, pela sua família, né? E uma parceria grande assim no ministério. Eu, inclusive, vou estar aqui, né, também testemunhando. Eu acho que agora em agosto eu devo estar aqui falando à noite. Então, assim, diversas pessoas, diversas igrejas oraram e choraram por mim. Isso é muito importante, né? Portugal orou por mim, Estados Unidos, muitos irmãos dos Estados Unidos oraram por mim, irmãos em Portugal oraram por mim. Então, uma coisa que eu disse ao Senhor, que eu não iria deixar de falar disso que aconteceu comigo. Sim, né? Com certeza. Então, a minha experiência me fortaleceu muito dentro da própria Igreja Hope também, porque eu sempre disse aos irmãos dentro da Igreja Hope, nós não queremos ser mais uma igreja, nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja onde exista relacionamentos, não é? Onde nós possamos relacionar uns com os outros e principalmente com aqueles sem igreja, né? Para mostrar que estar com Cristo e servir a Cristo vai além do que simplesmente ser um frequentador de igreja.